Viva! Nesta segunda edição, vamos olhar para a atuação do direito nos crimes sexuais. São vários os casos registrados a nível de Luanda e não só. Aqui trazer o contexto angolano sobre os crimes sexuais. Hoje vamos precisamente olhar para este tema com bastante profundidade. O meu convidado, como sempre, é o Dr. Rosário dos Santos, que é especialista em direito penal. Dr. Rosário, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dr. Rafael, pelo convite. Como é que foi a semana? Graças a Deus, positiva, por isso estamos aqui. Tá bom. Uma vez mais, para olharmos na atuação do direito quanto aos crimes sexuais. Sempre disponível e estamos dispostos para contribuir da nossa forma. Muito bom. Doutor, já sim, precisamente queremos uma nota introdutória relativamente ao nosso tema, que é a atuação do direito nos crimes sexuais. O que é que nós podemos entender por este tema, crimes sexuais? Bem, doutor, antes mesmo de conceituarmos o tema como crimes sexuais, gostaria antes de fazer uma referência legal. A Lei 38/20, de 11 de novembro, aprova o Código Penal angolano. O Código Penal angolano estabelece, os tipos de crimes existentes em Angola, bem como a sua penalidade, ou a sua pena e a medida de segurança a ser aplicada. Os crimes sexuais que estamos aqui a abordar encontram-se plasmados nesta norma, na parte especial, no capítulo 4, fala sobre os crimes sexuais, encontra-se também na família delitiva dos crimes contra as pessoas. A natureza deste crime é pública e é semipública. É pública e semipública, pois. Conceituando então os crimes sexuais. Crime sexual é uma forma de constranger outra pessoa, a manter relações sexuais ou a praticar atos libidinosos mediante ameaças, coação ou violência. Queremos aqui compreender a diferença entre crimes sexuais, violação de menor e violação sexual. Bem, doutor, em princípio, ou em respeito ao princípio da tipicidade, diz que só existem crimes quando uma lei anterior estabelece ou tipifica como crime, ou por simplesmente vamos aqui invocar o princípio nulle crime sine lege, não há crime sem uma norma anterior que tipifica como tal. E de acordo com a questão que foi estabelecida agora pelo doutor, abuso sexual são aqueles crimes cometidos contra menores ou contra pessoas em condições de internamento ou em condições de não poder resistir. São os crimes de abuso sexual. Violência sexual podemos enquadrar no crime contra a violência doméstica, que ocorre no âmbito ou no seio familiar. Podemos tipificar como violência sexual. Quanto à violência contra menor, conforme fiz referência a respeito ao princípio da tipicidade, não tem um tipo legal reconhecido como violência contra menor, mas os factos que podem descrever podem enquadrar, porque violência pode ser sexual, pode ser física, e não há nenhum tipo penal existente que diz violência contra menor nos crimes sexuais. As vítimas dos crimes de abuso sexual são os menores. E esta regra, os crimes de abuso sexual são cometidos contra aquelas pessoas que não podem determinar sobre a sua vida sexual. Quem são essas pessoas? São os menores, são as pessoas nas condições de internamento, para aquelas pessoas em condições de não poder resistir. Então, esses crimes são cometidos contra os menores ou as pessoas que não estão em condições de resistir ou pessoas internadas. Essas pessoas são consideradas vítimas do crime de abuso sexual, porque devemos fazer referência dos crimes de abuso sexuais, que encontram-se na secção dos crimes contra a autodeterminação sexual, e existem os crimes contra a liberdade sexual, que são cometidos contra pessoas adultas. Logo, qualquer menor, não importa o sexo, pode ser uma vítima de abuso sexual. Doutor, e também acontece em vários casos, e temos acompanhado pelas redes sociais, há, por exemplo, mães, no caso,
que vestem-se de forma muito indecente dentro de casa, será que isso não vai estimulando os meninos, os mais pequenos, sempre há mais que ficam a rodear pela casa com uma colã, uma roupa curta e pelas internets, não é? Já acompanhamos casos em que menores de aproximadamente 6, 5 anos olhavam atentamente para o vestuário da mãe. E isto não vai trazendo uma espécie de pensamento voltado para as práticas sexuais? Doutor, existe a prevenção. Existem comportamentos que não devem ser evidenciados, devem ser evitados por uma questão de educação familiar. Não é de bom tom que uma mãe, não é, por uma questão de educação, mostre a nudez ao seu filho. Não é? Isso gera várias situações na mente da criança. E são situações que podem ser evitadas. Por isso é que, quando abordamos sobre os crimes de abuso sexual do menor dependente, são situações que às vezes vão sendo aliciadas, situações que a família vai alimentando para que então uma forma de cortar esse tipo de situações é evitar comportamentos que tragam essas incitações no seio da família. E nós, os pais, somos responsáveis para o bom ambiente, não é, de educação, não é, e salutar no seio da nossa própria família. Então, devemos evitar a nudez, devemos evitar situações que chamem a atenção da criança, porque o comportamento do adulto, não é, no processo de educação reflete diretamente no menor. Amanhã ele vai adotar o mesmo comportamento que estás a adotar. O que é que estamos a criar? Uma sociedade debilitada. A educação começa em casa e devemos fazer o nosso papel como encarregados. Doutor, vamos agora olhar para um caso prático. Há casos que as meninas mentem a idade, né? Mentem a idade. Como podemos olhar para isto? Doutor, existem, e o legislador teve em atenção também esse aspecto, né? Existem situações, meninas com uma estrutura física que não parece, às vezes, uma menor, né? Possante, muito avantajada, e quando estão perante um adulto, mentem a idade, ok? Tudo bem, ocorre várias vezes, temos situações do género que têm sido denunciadas em todos os aspectos, mas quando ocorre situações do género em que a menor esconde a idade e tem uma estrutura física que não parece de uma menor, não é? Existe no Código Penal, no seu artigo 14, o erro sobre as circunstâncias do facto. O que é isso, o erro desse? O erro sobre as circunstâncias do facto exclui o dolo, mas fica reservado a punibilidade na tentativa, na negligência, no caso. Quer dizer que o agressor é sempre punível, mas pode ser punível na negligência e não no dolo. Tudo isso depende de uma fase de instrução preparatória, a forma que deve ser circunstanciada, até chegar à fase de julgamento, serem vistos todos esses pressupostos e aplicar o que está previsto no artigo 14 do Código Penal, que faz referência sobre erros sobre as circunstâncias do fato. Exclui o dolo, mas fica reservada a punição pela negligência. Deixa aqui trazer aqui algo para nossos internautas levarem em consideração. Os crimes sexuais. Toda pessoa pode ser vítima dos crimes sexuais. Toda pessoa pode ser vítima de um crime sexual. O homem pode ser vítima de um crime sexual, tanto como a mulher também pode ser vítima de um crime sexual. A inovação do Código Penal trouxe isso. Antes tínhamos a visão que a pessoa abusada ou a pessoa agredida sexualmente é só a mulher. Não. Agora vamos trocar essa visão de acordo ao novo Código Penal. O homem, a mulher, a criança e todo qualquer sexo, feminino ou masculino, pode ser uma vítima dos crimes sexuais em geral. Conforme nós fizemos, eles estão divididos. Quando é contra crianças, é abuso sexual. E quando é contra a pessoa adulta, é crimes contra a liberdade sexual.
né? Passa por agressão sexual com penetração, o lenocínio e outros pormenores. Doutor, também devemos levar aqui em referência que o lenocínio, que é um crime cometido contra pessoa adulta, e o lenocínio de menores também são crimes sexuais. Esses crimes são puníveis perante a lei, porque promovem a prostituição, ok? E devemos aqui ressalvar, a nossa legislação não pune a pessoa que se prostitui. Não, pune a pessoa que promove a prostituição. É que consta no lenocínio. Aquela pessoa que promover, aproveitando-se da condição social, econômica ou estado de necessidade dessa pessoa, comete um crime de lenocínio, que é promoção da prostituição, levando a pessoa a se envolver sexualmente ou a praticar reiteradas desses atos sexuais, não é? Comete então esse tipo penal e é responsabilizado. Devemos afastar aqui a pessoa que prostitui. Um rapaz de 14 anos, não é? Que mantém uma relação sexual com uma mulher de 20 anos, a mulher incorre num crime de abuso sexual, não é? De menor de 14 anos. Eu gostava de saber do doutor, não é? Como é que a vítima, no caso de menor, pode proceder-se diante de uma situação desta natureza? Foi abusada e que muitas vezes é uma prática que não se despoleta no primeiro acontecimento, né? Vai tendo a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta vez. Será que estas vezes que a menina ou a menor foi abusada também pode agravar a situação criminal? Doutor, é o seguinte, pode de facto agravar as circunstâncias do tipo, pode sim. Às vezes em que foi cometido, são chamados, factos ocorreram de forma sequencial, mas devemos aqui fazer um respaldo. A vítima, normalmente dos crimes sexuais, conforme o doutor fez referência, relativamente aos menores, não é? Perante um facto tão constrangedor, tão desumano, não é? Às vezes não tem a capacidade reflexiva de como proceder, não é? Se tratar às vezes de um menor. É aqui que chama que a importância dos pais conhecerem devidamente os filhos, conversarem mais com filhos, no sentido de que se tiver a acontecer alguma coisa estranha com nossos filhos ou com os menores, nós conseguimos logo notar que algo não vai bem contra as nossas crianças ou contra o menor. Porque o predador, nesses tipos de crimes, muitas das vezes faz ameaças. Se você falar, do tipo, se você falar, vou sacrificar ou vou fazer mal ao teu pai ou à tua mãe, vou matar o teu pai e a tua mãe. Chega até às vezes a esses níveis. Que também isso é um outro tipo, tipo. Isso constrange de que maneira o menor. E vem aqui, ressaltamos aqui novamente a importância dos pais conhecerem os seus filhos. Agora, quanto ao tipo de procedimento, os crimes sexuais, principalmente quando ocorre contra menores, não é de natureza pública, né? O Estado ou qualquer pessoa pode denunciar esse facto e as autoridades competentes procederem em conformidade, abrirem um devido expediente criminal para responsabilização dos suspeitas desse tipo de crimes. Okay? Doutor, sabe-se que muitas vezes os praticantes destes crimes são pais, tios, irmãos e, algumas vezes, pastores. Qual é a sua apreciação relativamente a estes elementos que praticam este crime bárbaro e desumano? Doutor, infelizmente ocorre sim no âmbito familiar. São inúmeros factos denunciados pelos nossos órgãos de informação, familiares e outros meios que realçam situações do gênero, não é? É bastante triste para uma sociedade quando isso ocorre, porque quem tem o dever de cuidar age de forma indiferente, okay? Isso cria uma repugnação do ponto de vista social e o legislador teve atenção a esse aspecto. Vejamos que os crimes, normalmente quem comete na qualidade de pai, que tem o dever de cuidar, pratica ato sexual, não é, contra um menor,
é responsabilizado com uma pena no seu limite máximo, se existir penetração, com 15 anos de prisão. O legislador teve em atenção esse aspecto e reservou a situação de família. Doutor, quem pratica este ato comete um crime de abuso sexual de menor dependente, porque tem esse menor sobre a sua esfera e sobre o seu cuidado. Mas devemos aqui levantar também outros aspectos, que deixo aqui uma visão para o legislador, para que das próximas vezes possa levar isso em conta. Pois, embora existir uma certa reprovação social sobre esses atos, não é? Os crimes sexuais ou no seio familiar, quando ocorrer de livre, espontânea vontade entre um pai e um filho, ou entre um irmão, entre os irmãos, não é? Ambos serem adultos, a lei penal não resolveu isso. Não vai existir nenhum tipo penal. Quer dizer que é uma certa permissibilidade desse ato, do envolvimento sexual entre mãe e filho, e pai, filho, irmãos ou pessoas do seio familiar, sem serem responsabilizados criminalmente, desde que essas pessoas sejam adultas e existirem o consentimento. O legislador só ressalvou a parte da menoridade. Quanto à maioridade, depende e é de livre e espontânea vontade de ambas as partes. Reiteiro, há uma certa reprovação social sobre esse ato e o legislador das próximas vezes tem que rever e criminalizar este ato, porque até algumas legislações a nível do mundo criminalizam o envolvimento entre famílias, tipificando como incesto. Então, devemos levar em consideração esse aspecto, porque no seio da nossa sociedade não é válido este ato. É repugnante e reprovável por todos, mas a lei dá uma certa abertura. Repito, se existir envolvimento sexual entre pai e filho, ou entre irmãos, e os dois sejam adultos e ser de livre e espontânea vontade, existir consentimento entre ambas as partes, não teremos um tipo penal ou uma cobertura legal de punibilidade na lei. Doutor, mas aqui entre pai e a filha, por exemplo, não poderá haver uma espécie de, não propriamente de ameaça, mas de como é que eu podia dizer, de incentivo, por exemplo, a oferta, estímulo, no caso, a oferta de alguma coisa, de um bem, não poderá acontecer que seja dessa forma. E se incitar, por exemplo, estimular, isto não constitui crime? Doutor, eu fiz uma referência legal. Se for de forma consensual, okay, o filho ser adulto e existir o consentimento desta pessoa, não teremos perante um crime. Não vai existir nenhum tipo penal, mas existir ameaça, coação ou violência, não importa a idade, estaremos num crime e, por referência, nos remete a uma lei específica que é a violência doméstica. Se for menor, acontece o crime de abuso sexual do menor dependente, estamos a dizer até os 17 anos. Se tiver 18, 19 anos e existir consentimento, a relação sexual entre pai e filho, não vai existir nenhum tipo penal. A lei não ressalvou esse aspecto. Por isso é que estamos a dizer, deixamos aqui a título de sugestão do legislador, porque é uma reprovação social, certeza que quase ninguém vai concordar com este ato repugnante no seu familiar. E a lei deve dar uma cobertura neste ato, deve punir, fazemos aqui como sugestão, deve punir os atos sexuais praticados no seio familiar sem respeito ao consentimento. Não pode existir. Doutor, agora um olhar atento para o contexto escola e o contexto igreja. Por exemplo, no contexto escola tem acontecido várias práticas ligadas ao abuso sexual, embora não exista uma penetração como tal, mas acontecem tais assédios, as carícias. Qual é o olhar do doutor a esses aspectos? Doutor, os crimes sexuais não passam apenas por o coito ou por envolvimento direito, ok? Os crimes sexuais acontecem e têm vários tipos penais e devemos aqui fazer referência, doutor, no princípio não abordamos. Eles estão repartidos em duas secções importantes, quer dizer, 3 secções. A primeira parte, que é conceito ou definições. O segundo capítulo, que é os crimes contra a liberdade sexual.
o segundo capítulo, que é o crime contra a autodeterminação sexual. Os crimes contra a liberdade sexual normalmente acontecem contra pessoas adultas. Por que liberdade sexual? Porque ele pode decidir livremente sobre a sua atividade sexual. O adulto pode decidir, não é? Agora, a autodeterminação sexual, é claro, é um crime praticado contra menores ou pessoas, um crime praticado normalmente contra menores ou pessoas incapazes de resistir ou pessoas internadas. Essa não tem a autodeterminação sexual. Essa não pode determinar sobre a sua vida sexual em função da idade ou a sua posição em que se encontra. Então, devemos levar esses aspectos em conta. E o crime sexual não passa simplesmente pela penetração. Existe importunação sexual. Não necessariamente, não é? Existir penetração. Basta que você vá importunar essa pessoa fazendo propostas, gesticulações ou gestos de convite de caráter sexual para cometer o crime de importunação sexual. É um crime sexual. E nos crimes de liberdade sexual encontramos crime de agressão sexual, crime de agressão sexual com penetração, o crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistir ou pessoa internada, o assédio sexual e muitos outros tipos. Ok, doutor? Vejamos que existe agressão sexual e agressão sexual com penetração. Não necessariamente existir penetração para que possa existir um crime de agressão sexual. Não. Basta configurar aquela conduta e devemos chamar aqui também a atenção aos cônjuges. Os crimes de agressão sexual não ocorrem só para pessoas estranhas. Até com os nossos maridos, as nossas mulheres, quando faço referência aos crimes, quando você fazer contra a vontade dessa pessoa, existir violência, também vais cometer um crime de agressão sexual. Mas lá na igreja ensinam diferente, Dr. Rosário. Sim. Lá dizem que, pronto, quando o parceiro quiser, tem que estar disponível. Certo. Tem que estar disponível. Não sei qual é a sua apreciação. Trazer aqui também o contexto de vários fiéis que são sediados pelos pastores a nível das igrejas, outros são importunados em função do cargo um pouco abaixo, não só diretamente do pastor, outros líderes das igrejas. Como é que olha para esse aspecto? Quer deixar um conselho aos pastores, aos líderes das igrejas que estão constantemente envolvidos nestas práticas? Doutor, contra um crime de caráter sexual não podemos nos calar. E trago isso como uma bandeira. Contra crimes sexuais não podemos nos calar. E é lamentável pessoas que têm deveres de ensinar, de guardar, não é? De cuidar, agem de forma indiferente. Toda vítima de um crime de assédio sexual, porque vejamos que o crime de assédio sexual tem uma natureza, que é a natureza semipública. Deve a pessoa se queixar, não é? Para que os órgãos de justiça ou os órgãos da administração de justiça atuem em conformidade. Não é? Essa pessoa deve manifestar a vontade de queixar quando sentir que está perante uma situação, que está a ser vítima de um crime de abuso sexual, de um pastor, de um responsável da igreja, de uma outra situação. Deve-se queixar às autoridades competentes para que essas autoridades atuem em conformidade. Quanto aos crimes que são cometidos contra menores, já falamos na parte anterior, o Estado protege a criança. Okay? E todos os crimes de caráter sexual ou crimes sexuais são de natureza pública. O Estado defende o menor. Sempre que ocorrer um crime de abuso sexual contra menor ou lenocínio de menor, o Estado atua em conformidade. Basta que tome conhecimento da situação, por terceiro, por denúncias ou por qualquer outra linha de comunicação social, órgãos de informação, o Estado tem a competência de atuar. Doutor, nós fomos à busca de alguns dados, né? Angola registrou em 2024 14 mil casos de abuso sexual contra menor, já em 2026 960 mil casos de abusos sexual. E a pergunta que não se cala é um crescimento assustador, sendo que Luanda é o epicentro. Qual deveria ser a posição dos tribunais face à situação?
Doutor, os órgãos do Estado, eu não me referia só ao tribunal, né? Mas me referia ao órgão de polícia criminal, Ministério Público e Tribunal. Em situações do gênero, cada um deve cumprir com aquilo que é o seu papel, porque o processo tem um início, ou tem um princípio. Né? Começam pelo órgão de investigação, pelo Ministério Público, tem-se toda a tramitação. Devem agir de forma enérgica. Perante um crime sexual, devemos agir de forma enérgica. Celeridade processual, responsabilização em caso de dados confirmados de práticas do autor, responsabilização exemplar e cumprimento das diligências necessárias para esclarecimento desses fatos criminais. Porque não devemos levar de forma amenas e o Estado, através das suas instituições, deve agir em conformidade. As instituições do Estado não têm outro papel senão cumprir com aquilo que é plasmado por lei. Atuar em conformidade, dar a celeridade processual e julgar conforme a lei. Responsabilizar de forma exemplar os autores de crimes sexuais. Doutor, eu gostava de aproveitar aqui a brecha para olharmos o estado dos órgãos de justiça, dos tribunais, para uma breve reflexão. Como é que anda o estado dos tribunais em Angola? Dado o facto de que há tempos circulava pelas redes sociais o caso de uma menina que foi abusada sexualmente, a Delma, abusada sexualmente, e depois o caso parece que ficou nas luas. Como é que anda o estado dos tribunais a nível de Angola? Ok, doutora. O doutor fez praticamente duas questões e abordou um caso que passou pelas redes sociais e em fase de instrução preparatória prevalece um princípio que é o princípio do sigilo, que é o processo cumpre essa etapa, porque eu tenho conhecimento que as autoridades atuaram e segue a sua tramitação normal. Está em segredo de justiça, as autoridades cumprem com o seu papel. Eu acredito que ainda não chegou em fase de julgamento, em juízo, porque senão devíamos tomar conhecimento de todas essas questões. Quanto ao estado de justiça em Angola, doutor, eu me apegaria em dois discursos recentes. Primeiro, que foi feito por uma alta entidade, que é o presidente do Tribunal Supremo, que reconheceu praticamente que a corrupção enferma a justiça, e do bastonário da Ordem dos Advogados também, que denunciou praticamente a existência de corrupção no seio da justiça. Doutor, uma justiça com corrupção não cresce, uma justiça com corrupção não faz justiça, faz injustiça. Então, não devemos dizer que o estado de justiça em Angola está bem, não, estaríamos a falhar, mas devemos reconhecer que marcou-se passos firmes, melhor do que antes, marcou-se passos significativos, mas ainda existem algumas situações que devem ser lapidadas, tal como essa corrupção não pode fazer parte do seio da justiça, não pode. Então, em minha opinião, ainda falta, não estamos a atingir os níveis que se pretende de uma justiça que age com transparência, porque quem corrompe, quem age com corrupção, não decide com transparência. Então, o papel dos tribunais é julgar. Estamos quase na reta final e gostava de saber, doutor, enquanto especialista de direito penal, qual é a recomendação que deixava de passar para os estudantes, sobretudo, quero trazer aqui o contexto de escola, né? Estamos aqui numa instituição, trazer uma série de recomendações que possam ajudar os estudantes a se defenderem de alguns casos de abuso sexual. Bem, doutor, muito obrigado. São situações que de facto ocorrem e estão constantemente a tomarmos conhecimento através das redes sociais e de outros órgãos de informação. Os crimes sexuais existem, estão patentes, existem também nas escolas de forma frequente e muitas das vezes as próprias vítimas não sabem que estão a ser submetidas a um tipo de crime e não sabem qual é o procedimento que deve ser seguido. E deixo um conselho também do ponto de vista social. Todos nós, enquanto cidadão, devemos proteger principalmente o menor. As vítimas dos crimes sexuais. Devemos ter muita atenção. Devemos ter muita atenção, doutor. Porque nós nos preocupamos muito em punir o autor e nos desleixamos com a vítima. E segundo a OMS,
as causas de violência ou de agressão sexual, os crimes sexuais, são severas, criam traumas e a pessoa pode nunca mais ser a mesma. E nós esquecemos muitas das vezes as vítimas. Mas respondendo à questão do doutor, funcionários de escolas, professores, todos nós devemos ser um potencial denunciante para qualquer ato de crime sexual. Quem presenciar, ver um menor a ser submetido, a ser violado os seus direitos, deve denunciar automaticamente. Não podemos nos calar perante as injustiças que têm acontecido. Professores, em muitas situações, cometem crimes sexuais contra os próprios estudantes, okay? E as coisas passam assim amenamente, sem denúncia. Não pode. Todo cidadão, a sociedade, sempre que presenciar um facto de crime sexual, deve denunciar, principalmente rendeiro aqui contra o menor. E não se cala em situações de crime contra a liberdade sexual que é cometido contra adultos. Sempre que estiver submetido a um crime de violência sexual, não se cala, denuncia. Porque uma parte dos crimes sexuais são de natureza semipública e deve-se manifestar sempre aqui o direito de queixa. A pessoa tem que se queixar ou alguém que tenha legitimidade para o efeito. Então, perante um crime sexual, devemos sempre denunciar. Existem muitas formas de denúncia. Os órgãos afins têm mecanismos e circuitos próprios para denúncia, para resolução de denúncia. Então, nós, enquanto funcionários, trabalhadores de instituições, sempre que presenciarmos, vamos denunciar. Doutor, este silêncio acarreta algumas consequências? Por exemplo, alguém que tenha tomado conhecimento sobre uma prática de abuso sexual mantém-se calado durante, por exemplo, um certo tempo, até o menor ser abusado mais de 2, 3 vezes. Há uma consequência para quem se cala diante desta denúncia? Sim, doutor, há responsabilidade criminal. Pode responder no crime de cumplicidade. Doutor, se você presenciou fatos de violência doméstica, principalmente contra o menor, okay? Você tem uma obrigação de denunciar esse fato. Em fase de instrução preparatória, se ficar patente que o cidadão A, B ou X tinha conhecimento dos fatos do crime de abuso sexual que era cometido contra um menor de 14 anos, doutor, esse tem a sua responsabilidade penal, de acordo às legislações estabelecidas em Angola. Normalmente, quem incorre nos crimes sexuais, conforme o capítulo 4 descreve, vamos fazer aqui uma formação do ponto de vista genérico. As medidas ou as penalidades aplicadas vão no seu limite mínimo de 6 meses a 15 anos. Isso nos crimes todos de abuso, dos crimes que fez referência nos crimes sexuais, né? Um figurino, né? As pessoas deviam ter essa apreciação. Diante de um crime ou diante dos crimes sexuais, o silêncio nunca pode ser uma opção. A justiça e a proteção da vítima deve ser sempre uma prioridade. Os atos de crimes sexuais, os crimes sexuais, ferem diretamente a dignidade da pessoa humana e devemos sempre denunciar, e os seus autores devem ser responsabilizados por esses atos. Ok, doutor? Doutor, uma vez mais, muito obrigado pela sua presença. Que sugeria aqui? Doutor, desculpa, não devia deixar de passar, fazer uma sugestão de leitura, não é? A todos os outros internautas, o livro do professor Valdemar José, que tem como tema "Sabias que podes ser preso sem saber que cometeste um crime?" É bastante sugestivo porque traz abordagens muito claras, exercícios práticos dos crimes sexuais. Então aconselho a leitura. Doutor, muito obrigado. Obrigado, doutor. Uma vez mais aos nossos internautas. Hoje cumprimos a segunda etapa, que é o segundo episódio do seu Momento Jurídico, que olhou para a atuação do direito nos crimes sexuais. Fique conosco, Rádio em Casa, o equilíbrio da comunicação.